Sou Wagner Galvão, eu sou dermatologista, fui formado pela Faculdade de Medicina da USP, tenho residência no Hospital das Clínicas também da Faculdade de Medicina da USP, e minha história da psoríase começou a convite da Secretaria Municipal, onde eu fui convidado para montar um centro de psoríase, o primeiro centro municipal de referência em psoríase, onde eu fiquei por mais ou menos 10, 11 anos, que eu me lembro com muito carinho, no ambulatório Maurício Patê, lá na Penha, e que até me rendeu, além de muitos amigos e muitos encontros, e muito conhecimento e prática com psoríase. Quando eu saí de lá, eu tinha cadastrados no ambulatório cerca de 1.000 pacientes de psoríase moderada grave, até uma honrosa homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, que eu agradeço ao vereador Gilberto Natalini. Então esse foi meu começo de namoro com a psoríase. A psoríase, ela era vista como uma doença de pele, e hoje eu gosto de brincar que eu como dermatologista, eu estou no camarote vendo a primeira e mais comum manifestação de uma doença psoriásica. A gente foi evoluindo o entendimento da psoríase, que antes a gente via associação com a artrite psoriásica, e lá atrás a gente falava em 5% dos pacientes, hoje a gente fala em 30% a 40% dos pacientes, e a gente foi vendo o entendimento e os comprometimentos dessa inflamação como um todo. Então, o paciente com psoríase moderada grave, em diversos estudos que surgiram lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, eles foram vendo que tinha uma mortalidade mais precoce do que a população controle. E eles foram vendo que isso tinha muita correlação com a inflamação causada pela psoríase. Então, hoje a gente tem um entendimento dela numa doença como uma doença sistêmica, uma doença além da pele. Existem várias formas que a gente acaba separando da psoríase, né? A forma mais comum, a psoríase em placas, as placas vermelhas que descamam, antigamente a gente chamava de psoríase vulgar. Então, mais comumente, ela dá nas áreas que a gente chama de extensoras, então as superfícies onde a pele estica, cotovelos, joelhos, região lombar baixa, e podendo espalhar para todas as áreas do corpo, como por exemplo o couro cabeludo. Existe uma forma que é a psoríase que a gente chama de invertida, ela dá nas áreas de dobras, tipicamente as regiões das axilas, região inguinal, sulco interglúteo. Mais difícil, leva mais tempo normalmente o pessoal chegar no diagnóstico, quase que invariavelmente o paciente chega sendo tratado como uma micose na região inguinal, por exemplo, a região axilar, e mais difícil de manejo só com remédios de creme e pomada, por essas áreas serem mais finas. A psoríase gutata, que são lesões menores, espalhadas, tipicamente no tronco, que dá em surtos, tem uma correlação mais entendida com infecções de garganta, por exemplo. Psoríase ungueal, podendo estar associada ou não às outras formas de psoríase, e as psoríases palmoplantares, que tipicamente têm um comprometimento da qualidade de vida pelo aspecto funcional de movimentação e de andar muito grande. A forma eritrodérmica, onde há um comprometimento difuso do corpo vermelho e descamando na sua maior parte do corpo, levando a problemas metabólicos, a um grande comprometimento na vida da pessoa que tem essa forma. E hoje em dia está muito na cena, né, na ribalta, na moda, a forma da psoríase pustulosa, sobretudo a psoríase pustulosa generalizada. E isso porque a gente sempre estudou muito a psoríase em placas e os grandes tratamentos elas surgiram especificamente para a psoríase em placa. Muitas vezes a gente acaba usando para outras formas. E houve, relativamente recente, o entendimento que essa forma, o caminho imunológico é um pouquinho diferente.
e que o alvo que a gente tem que tratar é um pouquinho diferente e tem alguns remédios, um específico mais próximo aí, para chegar extremamente promissor na abordagem dessa forma, que é uma forma que muitas vezes ela vem em crises e as crises são muito graves, com comprometimento inclusive com potencial de mortalidade. E elas têm alguns gatilhos que às vezes pode identificar como algumas medicações, inclusive suspensão de medicações. Então esse é o problema do corticoide sistêmico, que a gente dermatologista tenta evitar sempre que não é fundamental nos pacientes de psoríase, infecções, outras medicações. E essa forma a gente tem no horizonte uma grande novidade que pode levar a gente a tratar de uma forma diferente. É um remédio que ainda está nas fases finais de estudo e a gente tem o estudo aqui encomendado para fazer uma parte aqui no Brasil. Eu estou à frente disso aqui no Hospital Sírio-Libanês e a gente tem essa expectativa que a gente vai mudar a forma de abordar esse tipo tão desafiador da psoríase. A psoríase pustulosa generalizada é uma forma especialmente muito grave da psoríase, onde a formação de lesões, que a gente chama de pústulas, que para o jargão leigo é como se fossem pequenas espinhas, e elas podem juntar, às vezes ficando um pouquinho mais secas, causando descamação, às vezes elas dão na borda da lesão, e tipicamente eu tenho ela ultrapassando as lesões em placas de psoríase. Aliás, existem várias formas dessa pustulosa generalizadas que o paciente não apresenta classicamente as lesões em placa de psoríase vulgar, de psoríase em placa. Ele simplesmente tem a forma pura de psoríase pustulosa generalizada. Frequentemente nas crises o paciente apresenta sinais sistêmicos como queda do estado geral, falta de disposição, aquele paciente que a gente entende, ele não está saudável, ele está doente, não é só a lesão da pele, febre, às vezes outros comprometimentos como pulmonar, cardiológico, hepático, que botam a vida dele em risco. Então existe uma mortalidade descrita em literatura até relativamente alta, e é uma forma que era muito desafiadora para a gente, porque os tratamentos que surgiram nos últimos anos e revolucionaram o tratamento da psoríase, eles foram aprovados só para psoríase em placas. A gente não tem os estudos, a indicação na bula, e a gente também tinha a percepção que esse paciente ele não respondia tão bem a esses tratamentos. A gente acabava usando muito os tratamentos sistêmicos clássicos, o acitretin, a ciclosporina. Muitas vezes é um paciente que a gente tinha que internar no hospital, em casos muito graves. E hoje a gente tem a possibilidade aí no horizonte de medicações novas com alvos mais específicos que a gente vai poder abordar essa forma muito grave de um jeito diferente. A dica para os pacientes que têm psoríase pustulosa generalizada, a primeira coisa é a seguinte: hoje a gente está falando aqui de uma forma que a gente, médico, que lida muito com psoríase só com isso, a gente foi particularizando essa forma mais recentemente. E isso principalmente pelo surgimento do entendimento que ela é uma via inflamatória um pouco diferente. Então, procure assistência médica especializada, que está acostumado e que está envolvido nessa parte aí de vanguarda, para entender essas mudanças que são recentes na literatura e para poder te oferecer e discutir com você a viabilidade desses tratamentos mais novos, mais específicos e ter uma chance de controle melhor, porque tipicamente é uma forma que dá muita dificuldade de controle. Só que a gente está com a luz nesta forma da psoríase, entendendo melhor, tentando entender melhor os gatilhos, e ela foi entendida como uma entidade separada muito recentemente. Então procura saber as informações mais atualizadas, essa parte mais de vanguarda, que eu acho que tem muita coisa bacana chegando para abordar esses casos.